o quanto as emoções afetam o nosso processo de tomada de decisão. É racional supor que racionalizar o debate significa retirar emoções da conversa? Como construir políticas públicas levando em conta as emoções das pessoas, seja dos tomadores de decisão ou do público a que as políticas se destinam? Para conversar sobre tudo isso, hoje nós recebemos a economista Débora Bizarria, que é coordenadora de políticas públicas do Livres e autora da monografia Entre Razão e Sensibilidade. Eu sou Mano Ferreira e esse é o Livres Entrevista. Oi, Mano, agradeço pelo convite. Estou muito ansiosa para discutir esse assunto com você e com o resto da plateia Livres, vamos chamar assim. Muito bom, Débora. Seja muito bem-vinda aqui ao Livres Entrevista. E para começar a conversa, eu queria te pedir uma conceituação inicial, assim. Quando a gente fala de razão e sensibilidade, uso de emoções nas políticas públicas, enfim, nos processos decisórios, como é que a gente separa o que é razão do que é emoção? Faz sentido supor um ser humano totalmente racional? Ou, enfim, conta um pouco de onde vem esse debate. Então, esse debate vem de alguns séculos, né? A gente, sei lá, vamos pegar desde o Iluminismo. A gente tem na cultura, como o próprio título da minha monografia fala, né? Entre Razão e Sensibilidade, tem um livro de uma autora famosa, Jane Austen, que brinca um pouco com essa oposição que a gente às vezes faz na nossa cabeça, né? Que de um lado a gente tem a razão, né? Que é esse lado que torna o ser humano diferente dos outros animais, diferenciado pela capacidade de usar a lógica, de fazer um processo mental que é estritamente sequencial, né? E as emoções, que são essa coisa que são mais incontroláveis, que são as paixões, que são às vezes a intuição, você não sabe direito porque você acha que aquela pessoa é ruim, mas tem um sentimento ali. Ou pro lado bom, né? Você simplesmente tem o desejo de um sonho que não tem uma explicação, aquele sentimento simplesmente vem. E desde dessa época você tinha um debate, né? Você pensa no David Hume, falava, né, que a razão devia ser escrava das paixões, porque a paixão, né, são sentimentos que dão, vamos dizer assim, que direcionam os nossos objetivos de maneira geral. E você vai ter outros filósofos que vão dizer que, você pensar no Kant, que vão ser mais racionalistas mesmo, que vão focar muito a atenção na lógica, na maneira como a gente toma decisão e pensa a ética de uma forma estritamente sequencial e lógica. Só que dentro da economia, e até mesmo eu diria dentro da psicologia, esse debate foi esquecido, foi colocado um pouco de lado. Com o avanço científico e a racionalização da ciência, que é uma coisa positiva, e a estatística e novas metodologias, vamos dizer assim, de exatas, acabou colocando as emoções um pouco de pano de fundo, e tanto na economia, né, que a gente trata da racionalidade humana, não de maneira ampla, mas assim, dizendo assim que um ser humano, ele é um agente, né, um indivíduo, ele é racional quando ele tem escolhas consistentes, né? Então, se eu digo que eu prefiro banana maçã, eu prefiro banana maçã, independentemente de outros fatores que não estão relacionados à minha escolha de banana e maçã. Por exemplo, se a cor do meu cabelo hoje é preto, eu prefiro banana maçã, mas se eu pintar de loiro, seria estranho eu começar a preferir maçã a banana. Então, essa é a ideia de racionalidade na economia, é importante conceituar isso. E mesmo na psicologia, também se focou durante o século XX muito em processo cognitivo, ou seja, em processos que são mais do que a gente chama de lado racional. E aí, o que isso faz? Né? De um tempo para cá, é que começou uma retomada de começar a pensar como as emoções, elas afetam as nossas escolhas, né? Tanto para psicólogos, né, como para economistas também, né? E aí as emoções vão ser todas essas outras coisas que são poucas vezes difíceis de a gente explicar, mas que quando eu falo que, por exemplo, alguém contou uma fofoca muito maldosa sobre mim e eu falo que eu fiquei com raiva, você consegue entender perfeitamente esse sentimento, embora seja difícil de conceituar ele, né? Essa raiva, esse sentimento de que eu sofri uma injustiça. Daí a importância, porque os sentimentos, eles fazem parte do nosso dia a dia, eles influenciam, sim, nossa tomada de decisão em inúmeras maneiras. Então, voltar a levar eles em conta, né, voltar a colocar eles dentro do debate científico é bastante importante, porque vai ter implicações. Massa. E como é que o debate científico tem visto essa questão atualmente? Como é que esse debate é incorporado na hora de pensar
a economia, o desenho de políticas públicas e tudo. Na área que a gente chama, né, de tomada de decisão, né, escolhas e tomada de decisão, que abarca muita coisa de economia, muita coisa de psicologia e outras áreas, inclusive, tem aumentado muito a proporção de trabalhos que está trabalhando as emoções. E a grande conclusão que eu cheguei fazendo um levantamento das pesquisas da virada do século até agora, não quis muito ir atrás, porque a metodologia era outra, não tinha tantos mecanismos e tudo, é que a primeira coisa é que emoções, elas importam e elas vão estar presentes em toda forma de tomada de decisão, de escolha que a gente fizer, mesmo que você pense que não, estou sendo uma pessoa extremamente racional. Não é bem assim, porque do ponto de vista evolutivo, as emoções, elas aparecem primeiro no ser humano. Então, para quem assistiu aquele filme da Pixar, Divertidamente... Eu tô legal, tá bom? Como assim? Você não falou que era para ser natural? Em que conta a história, né, do ponto de vista das emoções na cabeça da garotinha, que é a personagem principal. Aquele filme tá muito correto quando ele descreve as emoções mais ou menos daquela forma, né? O papel da alegria, o papel da tristeza, do nojinho. Eu descobri isso lendo alguns trabalhos, e as emoções, elas aparecem primeiro, realmente no ser humano. Depois é que a gente vai desenvolvendo outros mecanismos cognitivos, mecanismos de racionalidade para a gente conseguir fazer decisão. Então, é meio inocente a gente achar que as emoções não vão estar tendo uma influência grande no nosso dia a dia. E a outra coisa é que a gente tende, eu acho, por causa da revolução científica, por causa dessa valorização que a gente dá à filosofia, que eu acho importante, achar que os sentimentos sempre vão levar a gente para uma situação pior, sempre vão ser ruins para nossas decisões. Isso não é bem verdade. Vai ter situações em que determinados sentimentos vão ser ruins do ponto de vista que, ok, eu quero perder peso, e às vezes eu estar estressada vai me querer fazer comer besteira, comer fast food, comer uma coxinha, isso atrapalhar meu objetivo de longo prazo, que é ficar magra, que é perder peso. Mas tem hora que não, que é um sentimento que vai me ajudar a ter um objetivo, que vai me ajudar a me manter motivada a terminar meu TCC, a trabalhar, a ser altruísta, né, e ajudar as pessoas. Então, vai variar muito do contexto, do sentimento envolvido e, às vezes, da característica da própria pessoa. Então, o que essas pesquisas mostram é que o processo de tomar decisão é muito mais complexo do que os modelos anteriores estavam trabalhando, tanto em economia como em psicologia. O que não, eu vou abrir um parênteses, o que não quer dizer que eu esteja dizendo, ou esses trabalhos estejam dizendo, que a metodologia desenvolvida pela economia, principalmente, durante todo esse tempo, é uma coisa que a gente tem que jogar no lixo, tem que refazer do zero. Não. É só que essa nova visão da economia comportamental, ela vem adicionar para mostrar em que situações a gente precisa, sim, levar as emoções em conta, porque vai fazer toda a diferença. E como é que você falou que existem alguns modelos, né? Quais são as principais diferenças entre as formas de pensar esses modelos que levam a emoção em conta? No modelo tradicional, assim, resumindo e deixando a coisa bem simples, a emoção, ela seria apenas um resultado da minha decisão. Por exemplo, eu estou decidindo se eu vou comprar um carro novo, ou não compro o carro, adio, espero a crise passar, vamos dizer assim. Então, no modelo tradicional, ele só vai levar a emoção no final do processo, que é o quê? No final, depois que eu comprar o carro, eu vou ficar feliz. Ou arrependida, né? Porque eu devia ter esperado se aparecer uma promoção na frente e tal. Enquanto que, no novo modelo, ele vai dizer o seguinte, olha, se você estiver feliz ou triste no dia que você decidir comprar o carro, ou que você passar a pensar nessa decisão, vai influenciar se você vai comprar o carro ou não. Se você tiver brigado com um amigo seu no trabalho, isso também pode influenciar a sua tomada de decisão na hora de tomar o carro. Então, ele começa a incluir a emoção não só ao final do processo da decisão, mas também antes e durante. E inclui também emoções que não estão relacionadas à compra do carro. Porque, por exemplo, uma emoção que estaria relacionada à compra do carro é a questão da crise, né? Eu tô com medo por causa da crise e de perder meu salário, isso implicar em eu não conseguir pagar o carro. Ok, isso estaria dentro de um modelo tradicional. Mas, se eu brigar com o meu colega de trabalho, se eu brigar com o mano no escritório do Livres, não deveria afetar, né, minha vontade de não comprar ou não comprar um carro. Mas, na verdade, afeta. Em várias situações isso acontece. Então, essa é a grande diferença dos novos modelos para os modelos anteriores. É que, em algumas situações, uma emoção advinda de uma situação nada a ver com a escolha que eu estou estudando, ela influencia, sim, o resultado que a gente vai ter. E, às vezes, para bom, e às vezes para um resultado melhor, mais bem pensado, porque eu tive uma emoção positiva. Um exemplo disso foi uma pesquisa feita por Alice Tice, que
médicos em que eles eram expostos a sentimentos positivos antes de começar a trabalhar, eles performavam melhor, né? Ou seja, eles chegavam a diagnósticos mais rápido e conseguiam a colaboração mais rápida do paciente. O paciente estava mais engajado no próprio tratamento. Então, não tinha nada a ver com o paciente, não tinha nada a ver com o trabalho dele, mas o fato do médico tá feliz, tá animado para trabalhar, ajuda muito nos resultados de saúde. Então, essa a diferença do modelo novo, né, de economia comportamental, levando em conta os sentimentos, para os modelos mais tradicionais. Pô, muito interessante esse ponto que tu traz. E aí, tentando fazer a ponte agora para pensar no que é que esse tipo de modelo impacta na elaboração de políticas públicas. O que é que tu diria? Eu de antemão, já penso que o ambiente de trabalho passa a ser um valor importante, né? Porque se as emoções das pessoas influenciam, dos médicos influenciam no resultado do atendimento, quer dizer que o setor público precisa pensar de forma muito mais séria no ambiente de trabalho, por exemplo. E aí, enfim, isso talvez seja algo a ser levado em conta na reforma administrativa, né? Mas, enfim, como é que tu diria que a gente precisa... Quais são as implicações de incorporar esses novos modelos que levam os sentimentos em consideração na hora de elaborar políticas públicas? De várias formas. Tem esse exemplo, né, do médico e das emoções, o ambiente de trabalho vai fazer muita diferença. Outra coisa é da maneira como a gente anuncia determinadas políticas públicas. Tem o modelo do George Loewenstein, que é um prolífico estudioso da área, ele tem vários estudos sobre diferentes modelos e diferentes formas em que emoções afetam tomada de decisão. E um deles, de 2001, fala justamente sobre como determinados sentimentos afetam a percepção das pessoas numa situação de risco. Pensando na pandemia, eu acho que a gente podia ter tido mais sucesso nas políticas que a gente implementou se a gente tivesse tido uma comunicação, não só no Brasil, mas no mundo todo, que levasse em conta os sentimentos das pessoas, que levasse em conta que a gente está num momento de grande instabilidade e que isso vai gerar muito ruído, né? Que a pessoa, o ser humano normal, numa situação normal, ele vai receber... ele vai ter uma determinada reação à política, vamos dizer, de auxílio emergencial, né, de renda, de auxílio de renda. De uma forma diferente, ele está numa situação pandêmica em que ele perdeu o emprego, ou várias pessoas da família dele morreram, ou, enfim, numa situação de completo estresse e de altos riscos, né? Então, isso é um outro exemplo. E uma outra coisa que precisa levar em conta, né? Teve uma outra pesquisa também que eu abordei no meu trabalho, que era sobre justamente como as emoções afetam a nossa capacidade de... Como é que eu posso dizer? De ter um comportamento de risco. Em que sentido? Eu dei aquele exemplo mais cedo de comer a coxinha e não fazer a dieta, né? Então, o que acontece é que pessoas que estão sob um ambiente de estresse, né, seja no trabalho, seja por que motivo for, elas tendem a querer uma gratificação instantânea, pensando que a gratificação instantânea, né, em vários experimentos diferentes foi testado isso, vai trazer felicidade. Então, eu estou estressado no trabalho, então eu vou sair para beber com os meus amigos, eu acabo bebendo demais, ou acabo comendo demais. Ou, se você é uma pessoa com histórico de uso de drogas, você acaba tendo uma recaída e sacrificando, né, aquele tempo que você estava melhorando, que você estava fazendo tratamento, porque você está sob estresse, porque não conseguiu um emprego ou por algum outro motivo. E também afeta a capacidade das pessoas pouparem, né? Também não. Se você pensar, por exemplo, na Previdência do Chile, que eu acho que é um modelo bem interessante, parece ter faltado... parece que faltou eles levarem em conta que as pessoas valorizam muito mais o consumo delas hoje do que o consumo delas amanhã. Né? Então, faltou criar novos incentivos levando em conta esse sentimento das pessoas, essa impaciência, né, de querer felicidade hoje, ou consumo hoje em relação ao consumo no futuro. Pesquisas de comportamento mostram que a maioria das pessoas gostaria de ter poupado mais na juventude. Né? Se você pergunta para uma pessoa idosa, se ela gostaria de ter gastado menos na juventude, ter poupado mais dinheiro para a velhice, ela vai dizer que sim. Mas na hora que ela é jovem, ela não quer poupar tanto, ela não quer tanto fazer dieta, ela não quer tanto se exercitar. Porque eu diria do estresse faz com que a gente queira muito mudar esse sentimento que a gente está sentindo na hora. Então, isso leva a gente a fazer outras considerações, tanto, por exemplo, para a reabilitação de pessoas que têm problemas com drogas, tanto para poupança, como para várias outras questões que levam em conta
vamos dizer assim, esse trade-off, né? Esse custo entre minha felicidade hoje, o sentimento que eu estou sentindo agora e o que eu vou precisar no futuro. Ou seja, você está dizendo que tem um impacto tanto no desenho específico da política pública, como na forma de comunicar, né? E aí, eu queria aprofundar um pouco nisso, porque, por motivos óbvios, eu tenho muito interesse em comunicação política, porque as pessoas, às vezes, menosprezam, né? Tratam como se, não, mas isso é só um problema de comunicação, ele só não se expressa direito, é o jeito dele apenas, o que importa é a prática, e o que você está dizendo é a evidência científica de que a comunicação também é prática, a comunicação também importa, né? Importa, inclusive, nesses experimentos que eu falei, né, sobre gratificação instantânea, você adiar a gratificação para depois, o experimento é desenhado mais ou menos assim. Você faz um jogo, por exemplo, de pescaria, e diz o seguinte, olha, você pode ter o prêmio, você foi muito bem na pescaria, você pode ter o prêmio agora, e você vai ganhar, sei lá, $5, vou dar um exemplo, ou se você esperar daqui a 3 horas, você vai ganhar, ou no dia seguinte, você vai ganhar o dobro, você vai ganhar $10. Se a pessoa achasse que ela ia ficar mais feliz por ganhar os $5 agora, ela ia querer os $5 agora. Mas, se antes da brincadeira, do exercício do jogo, fosse para ela, olha, fosse mostrado para ela um artigo falando que dinheiro não traz felicidade, ou que esse tipo de coisa passageira não vai melhorar o bem-estar dela, não vai se sentir melhor depois disso, ela topava aguardar os $10. Então, você mostrar para a pessoa que, olha, você pode até ficar um pouquinho feliz agora, mas no fim do dia vale a pena esperar um pouquinho para ter o dobro, a pessoa vai ficar um pouco mais paciente e, em geral, vai perceber que aquela felicidade momentânea não vale tanto a pena assim. Então, a comunicação faz toda a diferença. Então, tem que explicar bem para as pessoas e, às vezes, assim, tocar realmente no coração delas para dizer que, olha, se você comer mal hoje, você pode até se sentir um pouquinho feliz, porque o cheeseburger é gostoso. Mas no dia seguinte você vai sentir culpa. Você lembrar para ela do outro sentimento que ela vai ter na sequência. Né? É isso que eu tento fazer no meu dia a dia para seguir a dieta. Então, às vezes você não vai conseguir fazer a pessoa pensar que nem um robô estrategicamente. Às vezes você precisa lembrar ela do outro sentimento que ela vai ter para ela não se arrepender depois. Sabe? Sentimento de arrependimento também faz diferença. Então, eu não me aprofundei tanto, né, na minha pesquisa, obviamente, sobre comunicação, porque não era o assunto, mas, lendo, assim, os trabalhos, ficava claro que você comunicar você explicar determinados mecanismos de escolha para as pessoas faz toda a diferença para elas tomarem as melhores decisões para elas. Seja esperar um pouquinho mais e ter uma recompensa maior, seja elas conseguirem manter um objetivo firme de não ceder às tentações, né, de não exagerar na bebida, nas drogas ou nas compras, por que não? Enfim, eu acho que é uma visão ultrapassada pensar que a política pública é só o técnico. A explicação faz toda a diferença. Inclusive porque, se a gente parar a pensar, como liberais, a gente tem tido problemas de vender nossa própria ideologia. A gente tem tido problemas de comunicar o que a liberdade traz de bom para as pessoas. Né, porque durante muito tempo, pelo menos no Brasil, se focou muito na questão econômica, que é importante. Né? E inflação, que foi resolvida, vamos dizer, com planos liberais ali nos anos 90, é uma coisa que machuca muito as pessoas. Ali é um exemplo bem sucedido de comunicação. Inclusive, eu vi hoje que a The Economist citou um trabalho dos anos 70 que 1% de inflação causa tanta infelicidade quanto 6% de desemprego na economia. Então, por aí você imagina o quanto isso mexe com as pessoas. Então, o Plano Real é uma boa forma em que uma agenda liberal, uma proposta liberal e até técnica, do ponto de vista econômico, foi vendida com muito sucesso, mas eu acho que falta mais liberais e mais economistas e mais propositores de política pública aprenderem e mergulharem mais em como vender melhor suas próprias ideias, já que elas são para o benefício de todos. Muito bom. E agora, tentando trazer uma aplicação mais prática, assim, pensando na atuação dos governos durante a pandemia. O que é que tu acha que poderia ter sido diferente se levasse em conta a emoção das pessoas na hora de elaborar a política pública e a comunicação da política pública com a população? Assim, eu acho que é uma resposta nem precisava da minha apresentação, da minha pesquisa para chegar a essa conclusão.
que podia ter tido mais união nacional, né? A gente podia ter tido presidente e governadores fazendo uma estratégia conjunta. Claro que eu sei que o Brasil é grande, as necessidades são diferentes, às vezes não faz sentido fechar tudo de uma vez, o país inteiro de uma vez, mas ter tido essa coordenação na estratégia e na comunicação, sobretudo, eu tenho certeza que teria feito toda a diferença. Porque você fica sabendo, né, que num estado está aberto, no outro não está, e se eu preciso viajar entre os dois estados a negócios, por exemplo, porque é uma coisa que eu não consigo evitar, por exemplo, uma coisa que eu preciso resolver, eu não sei como vai estar o outro estado para onde eu vou. Você diminui muito a previsibilidade dos negócios, você acaba machucando ainda mais a economia, né? Não só as medidas precisam ser tomadas para lidar com a crise sanitária, mas toda essa instabilidade, toda essa guerra de narrativas, guerra de comunicação, acaba gerando ainda mais ansiedade nas pessoas. Tanto é que a gente está mais de um ano das próximas eleições e está se discutindo o tempo todo a eleição, porque a gente está num momento de crise, de incerteza muito grande, né? Então, realmente eu gostaria de dizer que a minha pesquisa traria grande luz para isso, mas eu acho que é uma resposta bem autoevidente mesmo, de que a gente precisava ter tido uma liderança e mais união mesmo das lideranças públicas para, né, coordenar uma ação mais organizada mesmo, mais centralizada, mais organizada, e principalmente não parecer né? Não ter essa guerra visível para todo mundo que você vê que está uma disputa de vamos dizer, de holofote, uma busca pelos holofotes do presidente com alguns governadores e com alguns outros membros teve que o STF intervir, dizendo, não, os governadores cada um faz o que quer, enfim, e aí ficou essa confusão que a gente viu, e esse resultado de mais de 500 mil de mortes que a gente também está vendo é resultado disso. Ou seja, a briga entre as diversas autoridades e níveis federativos não deve ser criticada apenas porque é feio ou porque estamos pensando no mundo da fantasia, onde todos são ursinhos carinhosos, dão as mãos e dançam ciranda, né? Mas porque tem resultado e impacto concreto no resultado da política pública. Sem dúvida, sem dúvida nenhuma. Inclusive porque cria animosidade. É muito mais fácil você cooperar com a pessoa que você acha que está querendo resolver o problema do que quando você acha que ela só quer lucrar eleitoralmente. Às vezes ela até quer resolver o problema para lucrar eleitoralmente, mas assim, é uma questão de foco. A gente teve alguns exemplos disso durante a pandemia, não vou me estender nisso, mas sem dúvida nenhuma que a comunicação e a maneira, se eu vou ficar atacando meu concorrente, o cara do outro partido, ou se eu vou me juntar a ele, mesmo que temporariamente, mesmo que seja só para resolver essa crise, faz toda a diferença. E eu acho que que a União, no caso, teria um resultado, a gente tem que esperar para ver, mas teria um resultado eleitoral melhor para todos os envolvidos. É só meu chute. Mas essa disputa de ego, essa disputa de por holofote, ela é realmente prejudicial na prática, para todo mundo. É isso. E as emoções têm que ser sempre levadas em conta. É isso que fazemos na coordenação de políticas públicas do Livres com Débora Bizarria. Muito obrigado por essa entrevista. Eu que agradeço. É isso aí. Se você gostou dessa conversa, não se esqueça, deixa aqui o seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações, porque a gente está sempre trazendo conteúdo novo para você. Muito obrigado e até a próxima.